Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso sexto episódio do nosso ContraPaxCast. Novamente aqui com o Valdemir, seja bem-vindo, Valdemir. E, gente, hoje vamos tratar de um tema muito importante. Nossos temas sempre são muito importantes, né? Sempre trazendo relevância para as empresas, né, Valdemir? Sempre buscando dar uma boa assessoria, uma boa noção de como gerir o seu negócio. E hoje o ponto principal é planejamento estratégico, certo? Muitos clientes, muitos parceiros, colegas hoje com seus negócios têm uma dificuldade de como montar um planejamento para a sua empresa que está no início. Às vezes teve uma determinada crescente, deu uma estagnada, quer dar um novo passo. Então, primeiro passo de tudo, como montar esse planejamento estratégico? Lucas, é assim, quando você vai fazer qualquer operação de qualquer natureza na sua empresa, gestão, processos, organização, eu tenho uma metodologia que é a metodologia Lean. O Japão, ele foi fundado, ele trabalha muito isso nas empresas, e a Toyota é a principal referência disso, na maneira de planejamento e gestão, entendeu? Aí tem os Kaizens, que são as melhorias contínuas e tudo mais. Tem um cara, o nome dele é Vicente Falcone, ele é chamado o peregrino da gestão, né? Ele é o maior produtor de livros, de conteúdo técnico e tudo mais, dessa natureza de planejamento. É um dos caras de referência mundialmente. Falcone é tão bom que foi ele que montou vários dos processos da Ambev, até a Ambev está aí. Então você vê a literatura do cara, não só na teoria, mas na prática. E também ele fundou uma empresa que é Falcone Consultores, né? Enfim, só para dar um direcionamento. E eu gosto muito que quando você faz planejamento, você faça uma análise de como você está hoje, veja quais são as suas principais dificuldades e o que é que você quer para o futuro. O planejamento é isso, porque como é que você quer estar aqui há tanto tempo? Uma vez que você conseguiu definir como você quer estar, você vai passar a entender o que é preciso fazer para chegar àquele momento, entendeu? Sim. Tem uma situação também, quando se monta um planejamento estratégico, em muitos casos, né, que a empresa já existente, com as suas rotinas de compromisso, fluxo de caixa, entre outras situações mais, já tem aquela determinada predisposição, digamos assim, tem uma data certa de pagamento dos meus fornecedores, de colaboradores e tudo mais. Como que eu faço adequações no caso de eu montar um planejamento estratégico e ter que mudar essas rotinas? Aí você tem que entender o que é necessário conversar com cada um e o que pode ser mudado. Eu gosto muito de brincar, assim, o que você pode fazer para mudar a regra do jogo, né? Entre eu e você, a gente pode sentar, alinhar e redefinir essa regra do jogo, tranquilo? O grande problema que a gente tem hoje em dia para mudar a regra do jogo se chama governo. Tudo aquilo que é uma questão legal, definida em legislação, você não tem muito o que mudar. Você na verdade tem que se adaptar, mas o que é mercado para o mercado, você tem várias possibilidades de mudar aí, entendeu? E a principal coisa, né, que lhe leva a esse resultado se chama-se conversa, entendeu? Conversa com seus parceiros para que você possa chegar a esse objetivo e entender também até onde eles podem ir, porque qual é o detalhe? Todo mundo busca o 100%, mas na grande verdade, o que você precisa é melhorar todo dia um pouquinho. Você não precisa melhorar sempre. O ideal é que você melhore 100%, mas ninguém consegue melhorar 100% os salários deles. Então, o que você conseguir evoluir já é uma garantia desse processo, entendeu? Sim, perfeito. Quanto à questão, entra até um pouco do nosso episódio lá de cultura, como que nós conseguimos envolver, digamos assim, né? Fazer com que as pessoas que estão conosco ali, seja o fornecedor, até mesmo o colaborador, sócios, a se adequarem a uma nova metodologia, a um novo processo, certo? Mesmo que o diálogo, como você já mencionou, seja um ponto principal, mas como que eu poderia fazer para convencer que essas pessoas, certo? É de fato, aquilo que nós estamos pregando é de fato melhor para o nosso negócio? Cara, evidenciando a possível geração de resultado. Vou te dar um exemplo. A Toyota, quando ela conseguiu fazer a operação dela ser tão enxuta, de uma forma, tão otimizada de uma forma, ela entendeu que o quê?
a partir desse momento eu não consigo mais minimizar meu impacto. Eu não consigo mais. O que é que eu tenho que fazer a partir de agora? Conversar com os fornecedores, né, e colaboradores. O colaborador já estava no processo. E aí ela começou, né, através dessa maneira, prestar uma assessoria aos seus fornecedores. Desculpa. E com essa assessoria que ela prestou, otimizou o processo de exploração dos fornecedores também. Então, ela invadiu essa competência. Eu, aqui na Contropax, especificamente, eu gosto muito de criar projetos e dar o nome dos representantes dos projetos. Tá certo? Projeto de tecnologia de quê, de qual área, qual vai ser o responsável, qual é o prazo definido. Se aquela pessoa que eu quero ter um perfil, porque tem muita gente que você quer, seja um fornecedor, um cliente ou um colaborador, que você tem um carinho por ele e entende que aquilo vai fazer um bem a ele e a você. Só que o cara não tem um perfil. E aí não vale a pena insistir. Você tem que avaliar rápido, entender se aquela pessoa está progredindo naquele caminho ou não e tomar uma decisão de adaptação. Então eu acho que a coisa mais assertiva internamente é você eleger quem vai ser os responsáveis para poder tomar de conta daquele projeto e qual é a métrica que ele tem dado de retorno. E aí a métrica, Lucas, pode ser até uma questão mais simbólica, sabe? Ó, tantas empresas a gente conseguiu migrar para essa base de dados, a gente conseguiu falar com tantos clientes, entendeu? Muito simbólico, muito fácil de se mensurar. E externamente, né, com fornecedores, você precisa chamar para conversa para também entender a necessidade dele. Eu tenho uma filosofia aqui no grupo que a gente tem empresas ao redor, né? São as empresas que nasceram a partir da necessidade do nosso cliente da Contropax. Eu não faço nenhum negócio extra com o Contropax que realmente não vai beneficiar o nosso cliente. Eu não faço. Eu prefiro perder o negócio, eu prefiro não ir atrás de ajustar, eu prefiro amadurecer mais, porque eu entendo que o nosso carro-chefe é a Contropax Contabilidade e as empresas satélites a gente vai testando, aprimorando, até que nós realmente, quando possamos oferecer ao cliente, eu tenho a certeza que aquele produto vai ser um benefício ao meu cliente, entendeu? Então, você tem que saber do planejamento se aquilo que você está fazendo vai beneficiar quem. Se beneficia só a você, aí você tem que pensar qual é o custo de agregar isso. Se beneficia a todos, você precisa demonstrar como beneficia, o que vai ser o resultado, o que vai ser melhorado, o que vai ser economizado, e a partir daí você implementa, entendeu? Entendi. E tipo assim, no caso, você já implantando, certo? Fiz as alterações, os ajustes necessários para essa implantação desse projeto, como é que eu metrifico isso? De acordo com cada setor, como você mencionou, né, setor de tecnologia, setor comercial, entre outros mais. Como que eu metrifico para entender se aquela nova tática, digamos assim, de gestão está sendo eficaz no negócio? Bom, aí quando a gente fala de gestão, dentro da gestão já do planejamento, né? Você precisa sempre olhar para o passado, porque o passado é uma referência. Ele nunca é um garantidor de estado, mas ele é uma referência. Quando você olha para o passado, vamos supor, o Lucas é o diretor comercial, diretor de sucesso do cliente, diretor de várias áreas. Beleza. O Lucas ele fechava, ano passado, 5 contratos por mês. E nesse ano ele passou a fechar 10 contratos. Beleza? Beleza. Aí agora nós temos um novo projeto, que é o podcast. Aí o Lucas foi lá e abraçou o podcast. Isso é um caso prático, né? Nossa. Então nós te botando no fogo. Aí eu passo agora o que? Esse novo projeto que vai ter reverberações de imagem, de grupo, de conteúdo, porque o que a gente busca ser que colaborar efetivamente para que a pessoa anote que ele no papel, bote para que a sua empresa dê certo. Aí o quanto isso vai reverberar positivamente e o quanto isso pode impactar na entrada do nosso cliente através do Lucas. Entendeu? Então você vai mensurar aí. Aí você meu conselho. Ninguém acompanha resultado, Lucas, por mês. Acompanha-se no máximo por semana. Entendeu? Para poder botar a chave para converter ou readaptar a decisão. Porque um ano ele é muito pequeno. Um ano ele só tem 12 meses. Um mês ele só tem 4 semanas. Entendeu? Uma semana só tem 7 dias.
e ainda tem os feriados. E os finais de semana. Para a equipe descansar, né? A gente é 24 horas. Com certeza, Pode. certo. Mas, Valdemir, e assim, voltando aqui, um pouco da questão, as particularidades, digamos que negociei com fornecedores, né, para o reajuste de caixa, para alguma situação do tipo desse novo planejamento. Como que eu lido com as particularidades em que o planejamento, na parte externa, do que não tange internamente o lógico da empresa, Sim. como que eu lido com essas situações? Tipo, eu tenho uma hipótese aqui, eu tenho um fornecedor que eu pago ele todo dia 5, certo? E aí, por algum motivo desse novo planejamento, eu tive que reajustar para pagar ele só no dia 15. Preciso de mais uns 10 dias aí de carência, digamos assim. E esse cara chega para mim e diz assim, Lucas, não dá, o meu prazo máximo é dia 5 de cada mês. E aí, como que eu lido com isso? Buscar um novo fornecedor, às vezes não tem um preço que já é de costume de se comprar, muda a competitividade do mercado. Rapaz, isso daí tem a resposta agradável e a desagradável. Vamos para agradável. Melhor. Você aceita que dói menos. Né? A desagradável. Você vai dizer assim, olha, eu entendo que você não pode mudar a data do vencimento. Mas eu estou te falando que vou ter que atrasar, então. Entendeu? Aí você vai fazer conta. Se você atrasar, vai ter os juros. O que é os juros? Os juros corretos comercialmente estabelecido é 2% de multa e 1% de juros. Né? Sim. Tá certo? Então, assim, Código Civil. Você vai olhar, fazer conta. Se a readaptação desse fluxo de caixa não vai onerar esse impacto. Ou é mais barato trocar de fornecedor? Entendeu? Sim. Porque também é assim, Lucas, ó. Toda negociação, por mais que você tenha que construir relacionamentos verdadeiros, só existe relacionamento verdadeiro, ou aquele relacionamento de interesse, você tem que ter um relacionamento verdadeiro, né, que beneficia bem as partes. Sim. Se ele não for, ele não serve. Porque a partir do momento que também o seu cliente, o seu fornecedor, a situação não for útil, vai ser descartado. E aí você precisa também ter a ética de chegar para o cara e abrir o jogo. Eu parto desse princípio. Porque quando você faz isso, fica mais fácil e o seu nome ao longo do tempo, da sua empresa, credibilidade, entendeu? Assim, basicamente funciona assim. Bacana. E, tipo assim, olha aqui, como que eu consigo, certo? A questão da implementação desse processo. Como que eu consigo garantir, de fato, a eficácia dele diante de tudo que foi planejado dentro da corporação? É muito complicado, né? Você garantir algum resultado operacionalmente. Existem várias metodologias. Por que é complicado? Porque assim, ó, está na tua cabeça. O que está na tua cabeça não necessariamente vai ser o que o outro vai entender. Eu tenho um hábito aqui no nosso grupo de fazer o que, cara? Eu sempre falo tudo que eu penso da maneira que eu espero que chegue aquele resultado construído. Então, assim, o que qualquer gestor tem que fazer, hoje em dia, é exemplificar ao máximo as coisas como elas devem ser. Parece muito óbvio, né? Sim. Mas quantas conversas foram tidas com um grupo para entender se ele está certo ou está errado, se o resultado está bom ou está ruim, se pode ser melhorado ou não, entendeu? Sim. Aí eu vou te dar um exemplo muito simples. Aqui a gente faz um relatório de ocorrências. Isso é um relatório de ocorrência. É um relatório para o setor que a gente busca entender se aquele setor está indo bem ou não e quais são os fatos novos que estão ali. E esses fatos são desde que um processo novo que está sendo executado por uma determinada instituição, repartição, empresa, ou um erro que aconteceu, ou uma novidade que aconteceu, ou uma melhoria que foi implantada. A gente faz esse relatório. Então todo setor tem isso e todo setor continua na pauta e coloca isso. Da mesma forma, funciona para o planejamento. Entendeu? O acompanhamento do planejamento. Você vai garantindo o resultado com base naquilo que você acompanha. Tem umas siglas que é o PDCA, sim, tá certo?
O PDCA é exatamente essas etapas, né? Que é o planejar, o coordenar, o controlar e o corrigir. Entendeu? É o ciclo perfeito. Se você faz esse ciclo do PDCA, você consegue rodar qualquer atividade, seja de baixa ou alta complexidade, de uma maneira simples. Aí o indicador vai ter você conferir e auditar aquilo que está sendo feito. Sim. Porque não tem outro caminho, entendeu? Se a gente parar para refletir, né, dar uma contextualizada em tudo isso que a gente abordou, quando isso entra muito a questão de cultura da empresa, né? De você ter uma equipe alinhada, de você ter um poder de convencimento, de alinhamento com aquelas pessoas. O que é que tu acha disso? Cara, foi um podcast sobre cultura, sabe? Até o áudio dele não está muito legal, mas assim, o que a gente falou lá é muito importante. Sim. E cultura é um negócio tão veemente que tem uma série de frases, não sei de quem é, que o planejamento bem feito, ele é comido no café da manhã pela cultura da empresa. Então, se você não tem a cultura forte e de fazer isso, o planejamento vai indo para baixo. E cultura é todo dia. É por isso que todo dia você tem que conversar, é por isso que todo dia você tem que alinhar missões e valores, é por isso que todo dia você precisa exemplificar o que é uma conduta correta, o que é uma conduta errada, entendeu? Você premia o certo e você pune o errado, certo? Dentro daquela cultura. E entender que as pessoas não são crianças. Às vezes, em algumas organizações, as pessoas querem tratar tão bem o time, as pessoas, e que deve ser feita, mas todos nós temos responsabilidade naquilo que fazemos. Né? Aqui na Contropax, a gente tem esse cuidado com a individualidade de cada pessoa, e tem aqui pessoas de todas as características possíveis e imagináveis, para a gente saber tratar cada um, desenvolver cada um no seu melhor potencial, mas com cuidado também de não virar um pai e uma mãe, entendeu? Então, por isso que um dos princípios valores da Contropax, que eu sempre gosto de falar, é o respeito, entendeu? Respeito é uma relação de harmonia entre clientes, fornecedores, colaboradores, sociedade, certo? E relação de harmonia significa que você não precisa concordar, mas você também não precisa usar uma palavra de baixo calão, ou um gesto de uma natureza, um gesto com essa natureza desagradável e deselegante. Sim, sim. Valdemir, só um ponto aqui para abranger um pouco mais. A gente mencionou vários casos aqui, mas a gente deu muito a entender de tipo de empresas que já estão em exercício, né? De fato, ali praticando suas atividades e tudo mais. E aquela empresa que está começando, quais seriam os princípios básicos, digamos assim, para se iniciar um negócio, tendo um bom planejamento estratégico? Entende? Uma boa gestão, bons hábitos, digamos assim, para uma boa sustentabilidade do negócio. Lucas, eu acho que o melhor planejamento estratégico que você olha, você faz, quando você olha para o mercado. Você vai olhar para o mercado, vai entender quais são as suas concorrentes, né, direto e indiretamente, e você vê quem é o melhor e você vê quem é o que mais causa maior admiração, sabe? Macho, desculpa, hoje eu estou só assim. E aí quando você olha que tem mais admiração, e não é para ser concorrente que é inimigo, não, pelo contrário, a relação com a concorrência é muito boa e é muito interessante você conversar com seus concorrentes, se você tiver essa capacidade, que é o mínimo que eu faço. Sim. E você entender que você quer superar aquela expectativa. Você pesquisa sobre a empresa, vê o que ela consegue se posicionar publicamente nas suas redes sociais, vê como é que é o site, vê como é que é ela, e a partir dessa visão, você toma para si o planejamento. Sim. Né? Agora, o planejamento, eu costumo dizer assim, quando você faz o PDCA, tem as etapas. E a melhor maneira de você fazer um planejamento, depois que você faz ele, né, é você usar o BSC, que é o Balance Scorecard. Ele leva alguns pontos, como a parte de finanças, entendeu? Sim. Ele leva alguns pontos bem importantes para você poder quantificar dentro da sua realidade. Sim. Fazendo isso,
você ter um planejamento do que você quer para o futuro, com a execução muito próxima da sua realidade que você tem hoje. Sim. Bacana, bacana. Sabe que eu fico muito pensativo às vezes? Tem muitos casos, sempre aparecem clientes que vão abrir empresa, que vão abrir um negócio, simplesmente faz a seguinte pergunta: mas Lucas, eu queria entrar no regime tributário tal, eles disseram para mim que seria melhor desta forma, né, porque eu teria, a minha margem de lucro é pequena, então seria melhor que eu fosse para o regime tributário X, né, e tudo isso envolve questão de um bom planejamento estratégico, uma boa gestão do negócio. Então, se eu estou dando o primeiro passo, se eu estou iniciando o meu negócio, quais os primeiros pontos que eu deveria avaliar ao ter entendimento de qual seria o melhor regime para a minha empresa? Bom, qual é o primeiro passo, né? Eu diria assim, ó, eu acabei de falar sobre a opção concorrente. Sim. Né? A gente acabou de falar sobre isso. Cara, quais são os seus concorrentes e qual é o tributário que eles estão? Essa informação, ela é um pouco confidencial. Sim. Mas se você consegue o CNPJ, eu não faço o seu CNPJ no Google, em qualquer empresa, você sabe se dentro dos 4 regimes tributários ela está nos CRIs ou não. Então você tem essa noção. Tá certo? Porque você tem que postar na Receita Federal. Beleza. O seu mercado é um mercado fácil de seguir documentação? Sim ou não? Porque olha comigo, o mercado de fruta é fácil ter nota fiscal? Tu vai nascer asa? Não. Na verdade. Entendeu? Sim. A gente vai continuar assim, não. Mercados mais de natureza mais informal, eles devem ser ou não trazidos para essa realidade? Porque pode ser também o seguinte, olha, eu tenho uma margem baixa, mas por que tua margem baixa? É porque teu custo é alto ou tua despesa é alta? Sim. Porque se a despesa for alta, não quer dizer que tu vai ter uma competitividade na lucro real. E agora o lucro real virou moda, né? Virou. E aí quando ele vira moda, é um problema. Porque a moda, ele serve para um determinado público, ele não serve para todos os públicos. Sim. E aí fica a questão da confiança do contador, de você seguir a orientação. E aí, Lucas, eu digo muito assim, ó, cara, credibilidade. Qual é a credibilidade? Eu chegar aqui para ti, te dar uma recomendação, tu vai seguir essa recomendação. Tu conhece o Valdemir, a estrutura da empresa e o mercado que o Valdemir trabalha. Então, o Valdemir é conhecido no mercado, então tem a credibilidade por isso, porque não tem nada que renegou a sua imagem até então. Beleza? Sim. Aí chega um cara, do nada, contando um método para ti, uma história que tu vai ganhar dinheiro, vai deixar de economizar, não sei o que. Cara, não funciona bem assim. A sua realidade não é aquela. Se a sua realidade não é aquela, então para aí, vai fazer conta. Faça conta. Contabilidade ela é uma ciência social aplicável, mas ela tem conta para fazer nos regimes tributários. Prove matematicamente que aquilo é correto, segundo os fundamentos legais. Porque quando você não prova, vai estar em uma situação, né? Aí o cara vai para o lucro real, vai para o simples, depois o nível para arbitrário, e não sabe de fato qual é a conta que deve ser feita, qual é o resultado que vai trazer, e por aí vai, né? Enfim, tá rolando muito vídeo hoje em dia, do lucro real, coisa e tal. Bacana, realmente é um regime fenomenal, mas não é para grande parte das empresas. Cara, a regra do jogo ela é simples. 97% do mercado está no simples. E existe um motivo muito claramente para isso. Agora, assim, os 3% que vai para o lucro real e está correto, eles estão economizando uma mina de dinheiro. Agora, tu vai para o lucro real sem conseguir essa estrutura básica, operacional, administrativa de conformidade legal, tu vai pagar uma mina de dinheiro para o governo. Entendeu? Cenas para os próximos capítulos. Massa. Gabriel tá aí já, né? Show de bola. Valdemir, queria te agradecer mais uma vez. Você queria tocar em mais algum ponto? Queria tentar mais um detalhe? Lucas, há uma coisa que eu quero dizer assim, que é fundamental para qualquer empresário, qualquer gestor, qualquer administrador,
Cara, tome consciência da sua realidade. Tenha ciência da sua realidade. Com base nisso, você define aquilo que você quer ser. Uma vez que você define aquilo que você quer ser, você vai começar a tentar entender o que é preciso ser feito. Uma vez que você começa a entender aquilo que precisa ser feito, você vai começar a testar. Testa pequeno, deu certo, escala. Deu errado, para. Entendeu? Não vá pela cabeça de ninguém, por mais inteligente que a pessoa seja, por mais provado que ele seja, por mais especialista que a pessoa seja, não vai. Olha para ti, pensa, entende e não coloca na escala global, não joga assim, não coloca tudo no canto só para dar errado, entendeu? Perfeito. Mas seja consciente da sua decisão. Hoje a maioria das pessoas não estão conscientes daquilo que estão decidindo. Por quê? Porque toda hora é um vídeo rápido de alguma coisa, toda hora é uma novidade, toda hora não sei o quê, e tudo só é novidade. E toda hora é só um vídeo rápido. E não tem resultado. Entendeu? Eu digo assim, ó, olha quais são os bilionários da lista da Forbes. Olha quais são as maiores empresas do país. Entendeu? Então, olha a trajetória de quem tu está pegando um conselho. Entendeu? Então, até para estar fazendo esse podcast aqui, até para decidir, não, a gente chegou a um resultado legal, então a gente está testado, a gente tem realmente vivência de mercado, tem um resultado provado, tem uma estrutura física, tem um colaborador, tem tudo, então realmente está no caminho certo. Então, faturamentos aí acima de R$ 1 milhões, tá certo? Então, poxa, então é uma empresa testada com a nossa gestão, então a gente pode sim chegar aqui e cobrar com as pessoas também. Entendeu? Perfeito. Fenomenal. Muitíssimo obrigado. E pessoal, como sempre, né? Curte, comenta, compartilha, ajuda aí o nosso ControlPaxCast, tá? Se tiver sugestões de temas, deixa pra gente, manda no meu direct, no do Valdemir, ou manda lá no nosso Instagram da ControlPax, que a gente vai estar aqui dando esse suporte, essa orientação a vocês, beleza? Um abraço.